Olá, é um prazer estar convosco, irmãos, nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Eu oro para que as bênçãos do Senhor recaiam na sua vida. Esta é mais uma atualização profética e vamos dar continuidade apresentando os eventos correntes. E desta vez eu trago um tema interessante, um tema, na verdade, todo mundo está falando disto agora. É que o Vaticano está apreensivo devido à doença do Papa Francisco e existe muita informação em torno disto nas redes sociais, no YouTube, em vários sites e canais do X, falando sobre a suposta renúncia do Papa, e o conclave já está lá reunido para eleger um novo Papa. Outros dizem que ele vai morrer. Isto é, na verdade, é uma polêmica em torno disto. Eu não estou aqui para falar se ele vai morrer ou se vai renunciar. Eu não estou muito preocupado com isso. Mas apenas para vos fazer lembrar de uma coisa muito, mas muito importante que nós precisamos ter em consideração enquanto estudamos as profecias bíblicas, para que não percamos o foco da nossa mensagem profética. Vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento especial. Queremos, de uma forma especial, também pedir para que venha direcionar nossa mente para a compreensão da profecia bíblica, que não sejamos, Senhor, levados em roda por todo o vento de doutrina, que sejamos capazes de discernir a sua vontade. Capacita-nos, Senhor, a compreender estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, o Vaticano agora está vivendo uma agitação jamais vista. Porque, segundo informações, o Papa Francisco encontra-se gravemente doente e muita gente está lá no Vaticano, falo de crentes, e um pouco por todo o mundo, eles estão jejuando e orando pela recuperação do Papa. E há outros padres, o padre Dolan, o arcebispo de Nova York, diz que o Papa vai morrer. Enfim, ele diz que o Papa pressente que vai morrer, isso sim. Então há diferentes ideias em relação a isto. Vejam aqui, amigos, crise de saúde do Papa Francisco desperta orações de milhares de pessoas do lado de fora do Vaticano. Vejam só, irmãos, eu vou colocar um pedaço do vídeo. Podem ver aí milhares de pessoas reunidas para orar pelo Papa Francisco. E isto é muito bom. É claro que nós devemos orar pelas pessoas doentes. É claro que nós não desejamos o mal a ninguém. É importante que as pessoas orem e que Deus, de fato, realize o seu milagre, poupando a vida de uma pessoa, certo? Porque ele também é uma pessoa. Vejam aqui, queridos. Isto é de 24 de fevereiro. Quem pode ser o próximo Papa? Os cardeais que podem suceder Francisco. Sim? Há essa discussão agora. Haverá renúncia do Papa Francisco, e se ele renunciar, o que isto significa? Vai entrar outro Papa? Outros até perguntam, se o Papa Francisco, infelizmente, perder a vida, o que vai acontecer no cenário profético? Porque ele é um Papa jesuíta, e aparentemente estava fazendo coisas, estava fazendo coisas que quase nos levavam ao cumprimento final das profecias. O que vai acontecer agora? A profecia será deitada abaixo. Primeiro, deixe-me vos dizer que, de forma alguma, eu pessoalmente concordo com as ideias de que em Apocalipse 17, falando sobre os 7 reis, é uma menção a 7 papas do tempo do fim. Eu, pessoalmente, não apoio essa ideia. Respeito todos aqueles que apoiam. Se você concorda com isso, eu respeito. Você tem liberdade de acreditar no que quiser, mas eu pessoalmente não acredito. Eu não estou aqui para levantar estas questões. Estou aqui apenas para fazer lembrar aos irmãos uma coisa. De que a nossa mensagem profética, principalmente falando sobre certos poderes que a palavra de Deus aqui nos apresenta, não deve centrar-se em pessoas. Sim, em indivíduos, mas no poder que eles encabeçam. Em outras palavras, nos Estados Unidos da América agora, nós não podemos nos concentrar num presidente. Nós temos que ver, sim, o que o presidente está fazendo, que vai de acordo com a palavra de Deus, com o espírito de profecia. Mas devemos esquecer a pessoa em si. Por que, irmãos? Porque a pessoa pode morrer, a pessoa pode sair do cargo.
E nós não podemos nos basear na pessoa, mas no que a pessoa faz, sim, nos atos da pessoa e no poder como um todo. Estados Unidos da América, a besta que subiu da terra. Da mesma forma, quanto à primeira besta, Roma, não podemos olhar na pessoa, no Papa. Porque se ele morrer, irmãos, ou se ele renunciar, as coisas ficam um pouco baralhadas, a gente pode perder até certa forma, podemos perder a nossa fé, a nossa crença nas profecias. Então não olhemos para uma pessoa, mas no poder como um todo. A besta do mar, Roma papal. Então, tendo isto em mente, deixe-me vos dizer que, de forma alguma, eu estaria preocupado se o Papa Francisco renunciar ou ele, infelizmente, vir a perder a vida. Irmãos, profeticamente eu falo, isto não vai mudar nada o rumo dos acontecimentos. Isto não vai mudar nada a profecia bíblica. Por quê? Porque a profecia não fala de uma pessoa. A profecia fala de um poder. Este é o poder papal. E este poder papal não depende de uma só pessoa. Queridos, continuando vivo, renunciando ou perdendo a vida, tenho a certeza que o Papa Francisco já cumpriu o seu papel no cenário profético. Ele já empurrou muitas profecias bíblicas. É isto que interessa para nós. Cada pessoa, ou cada rei, cada presidente que surgir no cenário profético vai cumprir uma parte da profecia, empurrar o cumprimento da profecia. Mas nunca centrarmos nossos olhos na pessoa, porque isso pode nos criar alguns problemas. Ora, nós vimos que de fato o Papa Francisco ergueu Roma. O Papa Francisco levou Roma ao maior nível de popularidade no mundo. Por exemplo, o Papa Francisco fez a sua entrada histórica no Congresso americano. Sim, é isto que interessa para mim. Aquilo que ele fez, dando sua contribuição no cumprimento das profecias. Ele pode morrer, pode renunciar, mas ele já avançou as profecias. Por mais que entre outro, vai fazer avançar as profecias. E é isto que nós precisamos ter em mente. Sim, irmãos, o Papa Francisco trabalhou duro para o diálogo interreligioso. Ele é um dos papas mais carismáticos do mundo. Ora, vejamos aqui. O Papa Francisco trabalhou para a unificação de Roma com o protestantismo americano. Nós vimos a propósito, em 2014, a pedido do Papa Francisco, este homem, Tony Palma, foi aos Estados Unidos da América, reuniu um grupo de protestantes americanos, onde ele disse que o protesto acabou. Nós vimos uma série de aplausos. O Papa Francisco apareceu no telão deste grande encontro, onde ele convidou a unidade dos protestantes americanos com Roma. Sim, irmãos, a unidade. E o Papa se apresentou como José, que vem para curar os corações, que vem para acolher de volta os irmãos separados. Nós vimos isto em 2014 nos Estados Unidos da América, promovido pelo Papa Francisco. Não só, em 2019, por exemplo, houve uma declaração sobre a fraternidade humana. Este foi um documento assinado entre Roma e o imã de Al-Azhar. E este documento, irmãos, criou as bases para a unificação religiosa. Tudo isto, todo este empurrão no cumprimento profético foi promovido pelo Papa Francisco. E isto é para mim ainda mais importante e significativo do que fixar os olhos nele como o cumpridor de todas as profecias. Não, ele pode renunciar ou pode morrer, mas ele empurrou as coisas. Não só, irmãos, o Papa Francisco trabalhou pela unificação de Roma com o judaísmo. E nós vimos a propósito a criação da Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi. As 3 religiões. Cristianismo? Não diria cristianismo. Na verdade é romanismo, porque é um templo católico que lá está. Romanismo, judaísmo e islamismo. 3 religiões unidas pela fraternidade humana. E este movimento, irmãos, não é só de unificação, mas é também para abafar a proclamação da verdade. Quando eles dizem agora que proselitismo é veneno,
Deixe cada pessoa na sua religião, deixe cada pessoa na sua igreja. Não há mais que pregar o Evangelho. Não há mais que levar as pessoas de outras religiões para as outras. Neste contexto, o próprio Papa disse que todas as religiões são um caminho para Deus. Queridos irmãos, o caminho para Deus é Jesus Cristo, o único caminho para Deus. Nós vimos em 2019 que o Papa Francisco teve uma reunião histórica com o patriarca ecumênico ortodoxo russo, com vista a superar 1000 anos de separação entre ambos. E nós temos visto de lá para cá unificações maravilhosas, vigílias ecumênicas em que o próprio patriarca ortodoxo aparece e diz: sim, estamos felizes com Roma. Deve haver agora uma unificação geral. Em 2017, Roma uniu-se com os luteranos na celebração dos 500 anos da Reforma. Tudo isto foi protagonizado pelo Papa Francisco. E para mim, estas ações são muito mais significativas do que se concentrar na pessoa, do que se concentrar no homem. Vamos nos concentrar no poder que ele encabeça, Roma Papal. Esta não foi apenas uma reunião de celebração, mas um encontro de perdão e reconciliação. Por mais que os pontos que levaram Martinho Lutero a separar-se de Roma não tenham sido resolvidos ainda de forma efetiva, infelizmente os nossos irmãos luteranos cederam a isto e parece, como disse Tom Palma, que o protestantismo acabou. Mas não, o protestantismo está vivo, e bem vivo, e permanecerá vivo até a segunda vinda de Cristo. Queridos, o Papa Francisco reuniu os valdenses para um pedido de perdão. Em um encontro na Igreja Valdense, ele diz: peço perdão em nome da Igreja Católica, peço perdão. Queridos, todas essas reuniões de perdão, todas essas reuniões de unificação, nos mostram aonde vivemos na história profética. Nos mostram o grande empurrão, as grandes ações que este Papa realizou durante o seu pontificado, o que está realizando durante o seu pontificado. Eu volto a dizer, por mais que ele renuncie ou perca a vida, ele já fez a sua parte, empurrando um pouco mais as profecias para frente. E o Papa que virá vai fazer avançar ainda mais a agenda final. Nós vimos que o Papa Francisco visitou o Muro das Lamentações em Israel, fortalecendo os laços com o judaísmo. Isto é interessante. E neste contexto de fortalecimento dos laços com o judaísmo, que a propósito, há alguns alguns meses atrás, um grande líder judeu foi ao Vaticano e pediu que o Papa usasse a sua liderança moral para travar a guerra entre Israel e Hamas. Nós vimos que isto foi muito interessante. Nós vemos a posição do Papa no cenário global, no que tange às mudanças climáticas, a política externa, as relações entre as nações, o diálogo interreligioso, enfim, ele de fato posicionou-se como uma entidade soberana no mundo. Em 2016, o Papa Francisco participou do encontro em Assis com todos os líderes religiosos pela paz mundial. O Papa Francisco colocou Roma no mais alto grau de popularidade, também através das suas encíclicas. Laudato Si, que aborda a questão do meio ambiente, sim, um documento que, de acordo até com o próprio John Kerry, Joe Biden, é um documento poderoso. E neste documento ele abordou sobre o domingo como um dia de cura das relações do ser humano com Deus. Na sua encíclica Fratelli Tutti, ele convida o mundo a uma unificação, a perdão, paz e reconciliação. Na sua encíclica Laudate Deum, ele também aborda estas questões do meio ambiente de forma mais dramática, onde apresenta exemplos do que estamos vivendo agora. O Papa Francisco, de fato, irmãos, trabalhou muito no que tange às mudanças climáticas, levando Roma a um protagonismo jamais visto nesta questão. Com base em tudo isto, podemos afirmar que a profecia não falhou de forma alguma. A profecia não está falhando. Quer ele permaneça vivo, renuncie ou perca a vida, infelizmente, a profecia não falha. A profecia vai se cumprindo ao longo do tempo e quando Deus permitir,
nós veremos toda ela cumprida. Agora, deixe-me vos dizer ainda mais, que agora o nosso foco na profecia bíblica não deve centrar-se muito em Roma, porque Roma já fez o seu papel. O papel de Roma é buscar esse protagonismo mundial, é buscar essa fama, essa popularidade mundial. Temos que olhar ainda mais agora para a segunda besta, o protestantismo americano. De acordo com a profecia bíblica, Apocalipse 13, começando do verso 11, é essa segunda besta quem vai ajudar a primeira a reerguer seu poder. É a segunda besta quem vai dar à primeira besta o poder que perdeu. Os Estados Unidos da América é quem vai fazer isto. E volto a dizer, ao olharmos para os Estados Unidos da América, não olhemos para Donald Trump em si, mas no que ele está fazendo, no movimento que ele está encabeçando, no movimento que está lá tendo lugar agora. Donald Trump pode sair, sim, pode sair, mas o projeto de 2025 não vai sair. O movimento republicano não vai sair. O movimento nacionalista cristão não vai sair. É disto que nós precisamos olhar. Certo, irmãos? Me perdoem se eu magoei alguém, não foi esta a minha intenção, mas apenas para vos dizer, não vamos concentrar nossa visão em um certo Papa, que ele é o último Papa. Queridos irmãos, isto pode nos criar certos problemas. Esta é a minha opinião. Vamos concentrar sim no poder, Roma papal, independentemente de quem esteja lá. O Papa Francisco deu o que pôde. Ele fez o que pôde. Empurrou Roma para um grau de popularidade jamais visto antes. E o próximo, se vier, também vai fazer o seu trabalho. E é disto que nós precisamos entender. Que a graça do Senhor esteja com todos. Que, acima de tudo, nós entendamos que Jesus está às portas. Que precisamos preparar nosso coração. Precisamos permitir que Cristo lave e purifique-nos de toda mancha. Porque, embora as profecias se cumpram, se nós não estivermos preparados, não, irmãos, se o nosso coração não estiver lavado e purificado pelo sangue de Cristo, perderemos a salvação. Então é importante que acompanhemos a profecia, analisemos os eventos, mas nunca perder o foco, a coisa mais importante. Cristo no coração. Cristo como centro da nossa vida. Cristo como Rei da nossa vida. Cristo como Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar acompanhando estas questões na próxima apresentação, mas vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por este momento especial em que podemos entender a importância de olharmos a profecia na perspectiva correta, a entendermos, Pai, os poderes descritos aqui na sua palavra, esses que levarão o mundo à crise final, à sua volta, e que não nos concentremos, Senhor, apenas nas pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas podem morrer, as pessoas podem desaparecer, mas a tua palavra, a tua profecia não desaparecerá. Que a tua vontade, Pai, se cumpra em nossas vidas e nos eventos deste mundo. Nós aguardamos ansiosamente ver o nosso Salvador Jesus em breve. E nós temos certeza e fé de que isto em breve vai acontecer. Que seja louvado o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo encontro. Até breve.